Vamos direto para o CT do Corinthians, porque o Anselmo Caparica está por lá e que me perdoe o trocadilho, Anselmo Caparica. O Corinthians, se quiser ir longe na Copa do Brasil, tem uma avenida pela frente. Muito bem-vindo ao Tá Na Área. Tudo bom, Fred? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Exatamente. O Corinthians tem uma avenida pela frente nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, jogo que o Sport TV transmite ao vivo pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontece lá na Arena Corinthians, lembrando que, diferentemente do que aconteceu na primeira fase, quando o Corinthians empatou com o Ferroviário do Ceará e passou para a próxima fase sem precisar dos pênaltis, amanhã, caso o jogo termine empatado, a disputa será resolvida nas penalidades. Mas o Corinthians, claro, quer evitar que isso aconteça. A gente está um pouco distante aqui do treino, não podemos mostrar a movimentação do treino dado pelo técnico Fábio Carilli pelo seguinte: você lembra, Fred, que ontem nós mostramos ali um desentendimento do Richard com o Bozelli, e o Marco Aurélio Souza, que era o repórter que estava aqui, fez até, explicou que isso é normal, que de vez em quando acontece, ter uma desavença ali no treino, uma discussão, como acontece aqui, acontece na nossa casa, acontece no ambiente de trabalho. Mesmo assim, o Corinthians preferiu que hoje nós ficássemos afastados do treino e até impediu que fizéssemos imagens para evitar outros constrangimentos. De qualquer maneira, antes do treino, quem deu entrevista coletiva foi o meia Sornosa. O Sornosa que está muito feliz, viu, Fred? Pelo seguinte: na última partida do Corinthians contra o São Paulo, ele jogou na posição que ele mais gosta, ou seja, um meia centralizado. Antes, com a presença do Jadson, ele estava jogando mais aberto pela direita. Mesmo assim, já tem 4 assistências nessa temporada 2019, inclusive é o líder nesse quesito no Corinthians por enquanto. Mas ele gosta mesmo de jogar ali no meio, com o Pedrinho aberto pela direita e o Cleison aberto pela esquerda, com o Gustavo posicionado ali como centroavante. Ele falou sobre o jogo de amanhã contra o Avenida, a avenida que o Corinthians tem pela frente, e também sobre essa fase espetacular do Gustavo, que está justificando o apelido. Em 9 partidas oficiais, marcou 7 gols. Vamos ouvir então Sornosa. A gente está procurando, fazer o melhor em cada jogo, e muito difícil quando jogamos contra times chamados pequenos e quando jogamos com times chamados grandes. Então, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor, respeitando o time agora da Avenida, fazer um grande jogo, procurar respetar al rival y también respetarnos a nosotros, respetar nuestro trabajo, respetar el día a día para dejar los puntos en casa. Tanto para mí como para Jadson, para todos los bateadores, es mucho más fácil porque a gente já sabe onde tem que colocar a bola, a gente já sabe que Gustavo vai tacar essa bola, tanto Gustavo como Henrique, Manuel. Então a gente está trabalhando, está procurando sempre encaixar e entender a todos os companheiros. Tá aí o Sornosa então, pelo que a gente pôde observar aqui no treino do técnico Fábio Carilli. Ele vai escalar a mesma equipe que venceu o São Paulo no último fim de semana, ou seja, o Sornosa continua por ali, junto com o Pedrinho e o Cleison, o Gustavo no ataque, na lateral direita o Fagner, no meio na zaga, o Henrique e o Manuel, e na lateral esquerda o Danilo Avelar, o goleiro, claro, é o Cássio. O Corinthians que teve novidade hoje, chegando aqui em São Paulo, o zagueiro Bruno Mendes, que estava no Montevideo Wanderers, jogador uruguaio, estava defendendo a seleção uruguaia no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Ele chega por 13 milhões de reais, contrato de 5 anos, uma aposta do Corinthians aí para quem sabe no futuro poder se estabelecer da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, com o paraguaio Balbuena, que chegou no Corinthians, demorou um pouquinho para realmente ficar ali na equipe titular do Corinthians, mas depois saiu para o futebol inglês praticamente como um ídolo. É isso, meu amigo Fred Ring, eu volto com você, lembrando, fazendo convite aqui para o amigo que está ligado no Tá Na Área, que nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, o Corinthians enfrenta, tem a avenida pela frente aí, na Arena Corinthians, com transmissão ao vivo do Canal Campeão, narração do Milton Leite. E para me despedir de você, Fred, tô sabendo que você está fazendo esse trabalho de decupagem aí, rapaz. Vou mandar uns trabalhos aí para você também. É bom até explicar para quem está em casa,
que decupagem é quando a gente pega a entrevista, né? Pega uma entrevista, por exemplo, de 1 hora ali e tem que transcrever tudo. Ou seja, é um trabalho dos mais chatos de se fazer, mas importantíssimo no jornalismo. E que bom saber que meu amigo Fred Ring está disposto a fazer isso pelos colegas. Vou mandar algumas decupagens para você aí, tá bom, Fred? De jeito nenhum, Anselmo Caparico, um grande abraço para você. Na verdade, é exclusivo para reportagens que vêm de Paris. A Glenda Kozlovski não deixou claro, não explicou para o Anselmo Caparico, era só isso. Mas tá tudo certo. Bom, quando eu me tornar correspondente, então, lá na França, eu converso com você. É isso. Abraço, Caparica, meu amigo. E para você em casa, peço desculpas pelas piadas com palavras aí, a avenida que o Corinthians tem, brincadeiras à parte, né, André Lofredo? O jogo é na quarta-feira, 9h30 da noite, perdão, a bola rola em Itaquera. Muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Não foi boa, mas também ficou longe de ser ruim. Não foi horrível, foi aceitável. Bom, foi próximo da campanha do Corinthians, por que não, digamos assim. Então tá mais pra ruim do que pra bom, a não ser que seja clássico. É verdade, isso fica em aberto, fica muito subjetivo. O Gustavo tá com a moral, né? Hoje já se falava em renovação do contrato dele, atualmente ele ganha em torno de 90 mil por mês, já fala em uma renovação. E aquela coisa que o clube brasileiro adora, uma multa de 50 milhões de euros. Gustavo é o melhor atacante hoje atuando no futebol brasileiro, pelo menos pelo que fez esse ano de 2019? Atacante, você quer dizer aquele cara, o 9 dentro da área, né? 9 dentro da área. Não. Acho que tem vários melhores do que ele tecnicamente. Pra bancar Wagner Love e Bozelli, quer dizer, você imagina que não. Eu acho que tem melhores que ele tecnicamente. Acho que, por exemplo, o Pablo é melhor do que ele tecnicamente, o Gabriel... Pablo do São Paulo, melhor que o Gustavo. Tecnicamente. Agora, ele tá num momento muito bom. A bola bate nele e entra. Ele tá bem posicionado, ele sabe o que fazer nesse tipo de situação. Eu não tô dizendo que ele é ruim, não. Pelo contrário. Eu acho que bem abastecido, ele consegue fazer o trabalho dele muito bem. E eu acho que o Corinthians está sabendo como abastecê-lo, embora ainda acho que faça pouco. O Corinthians faz pouco, faz chegar a bola muito pouco ali dentro da área. E tem um jogador que está colocando quase todas para dentro, mas põe a bola ali para ele com muito poucas vezes, né? Inclusive, é impossível a gente não pensar, claro que teve o lance, foi violento o desentendimento ali do lance do Richard com o Bozelli que a gente mostrou do treino, mas é impossível não associar essa impaciência ou, de repente, a raiva exacerbada do Bozelli com o fato de um cara que é artilheiro nato de nascença, tá no banco, né? Não tá jogando. Eu acho que o Bozelli, quando o Bozelli foi contratado, você imaginava o Bozelli como titular absoluto, claro, o resto ali... Chegou para ganhar a vaga, e ele também, tenho certeza. Ele não saiu no lugar onde ele era ídolo pra não jogar. O Gustavo estava numa fase muito boa, mas ninguém sabia se ia ser duradouro ou não. Pega um jogador experiente, que já foi artilheiro de Libertadores, esse cara vai chegar e vai ganhar a posição. Aí o Corinthians vai lá e contrata o Wagner Love, que, vamos lá, é da mesma posição que o Bozelli e que o Gustavo. Não adianta inventar e querer colocar o Wagner Love atrás do Gustavo, que... Você criou vai uma guerra piorar o time. E já ficou bem claro isso. Quando o Corinthians fez essa escalação, o time piorou. Contra o Palmeiras, o Corinthians jogou de uma maneira. Contra o São Paulo, o Corinthians jogou de outra. E nas vezes que colocou o Wagner Love para jogar com o Gustavo, não funcionou tão bem. Então, acho que o Bozelli ficou um pouco frustrado de ter 2 concorrentes, não um só. E não sei como é que vai ser essa situação dele no Corinthians aí. Eu espero que ele tenha paciência, pode ser que dê certo. Mas é difícil. Muito bem, como o próprio Carille falou depois do jogo com o São Paulo, ele disse que o time encontrou sua maneira de jogar, mas ainda não definiu o seu elenco titular, então é um elenco que está em montagem, está acontecendo em andamento. Lembrando que o Jadson teve dores, né? Anotei aqui, no joelho a lesão dele, deve desfalcar o timão por 15 dias. Intervalo rapidíssimo no Tá Na Área, na volta mais futebol, seu time,